Olá! Como será o Enem 2024? Quais são as provas? A primeira prova? A segunda prova? Teremos questões discursivas? Fica aqui comigo até o final deste vídeo que você vai ter respostas para todas essas perguntas. Então, estamos juntos. Vamos aqui começar a conversar sobre o Enem 2024. Nós já temos definições muito acertadas já sobre as provas do Enem 2024. Nós já esperávamos que o Enem 2024 fosse ter mudanças, isso é esperado. Por quê? Porque para quem ainda não está antenado, nós temos aí o novo ensino médio, que se iniciou no ano de 2022, aí teremos 2023 e 2024. Então, o pessoal que está hoje no primeiro ano, em 2024, estarão concluindo o terceiro ano do ensino médio. E aí, no novo ensino médio, um novo Enem, adequado a esse novo ensino médio. E aí, é por isso que eu te convido aqui a descobrir comigo as respostas para essas perguntas. Teremos ainda provas em 2 dias, questões discursivas, quais são as áreas, quais são as possibilidades de uso dessas provas pelas universidades. Vamos lá começar a obter essas respostas. Então, vamos dar uma rápida pincelada sobre o Enem atual, o Enem que nós já estamos acostumados a fazer. Eu mesmo já fiz mais ou menos aí uns 5 a 7 Enems, porque eu gosto de fazer as provas do Enem e passar pelas mesmas experiências que os meus alunos passam. Então, nós temos já algumas mudanças que foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação para o Enem 2024, mas, pincelando rapidamente, o Enem atual, como nós sabemos, ele ocorre em provas de 2 dias das 4 áreas de conhecimento, que são ciência da natureza, ciências humanas, matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias, e a prova de redação. Isso ocorre em 2 dias, e aí tem a questão da TRI, que é fundamental para a nota final do aluno e a sua participação no SISU, no ProUni e depois no FIES. E cada prova consta de 45 questões de múltipla escolha. Cada dia, portanto, 90 questões. É uma verdadeira maratona com cerca de 3 minutos para fazer cada uma das questões. Não é fácil fazer a prova do Enem. Quem quer ter a experiência, só fazendo mesmo, para saber o que é se submeter a 180 questões, a 90 questões por dia, né? E no dia da redação, mais a redação. Não é moleza. É uma maratona. E, Alexandre, e o novo Enem? O Enem 2024. Nós já temos algumas definições, como eu já disse, aí o Conselho Nacional de Educação aprovou essas recomendações por unanimidade. Elas têm agora alguns trâmites até se consolidarem como definitivas para o Enem 2024. Essas decisões, elas partiram do Conselho Nacional de Educação, que já tinha lançado uma prévia sobre isso e agora se definiu de forma mais concreta. É obrigatória essa primeira prova, né? Ela vai ser obrigatória para todos os candidatos de qualquer área farão essa primeira prova, que inclui a prova de redação. Então, todo mundo vai fazer uma prova objetiva, como é hoje, ou seja, questões de marcar, A, B, C, D, E, e a prova de redação. Ninguém vai se livrar disso. Só que as próprias questões, elas terão uma abordagem diferente. São questões interdisciplinares, de formação geral. Não é aquela questãozinha específica. São questões que vão conversar entre as disciplinas. Questões de natureza, por exemplo, que o professor de química diria, essa é uma questão de química, ou de biologia, essa é o professor de biologia, e até o professor de física, essa questão tem aqui aspectos de física. E por que não? Até outros diálogos entre natureza e linguagens, natureza e matemática, humanas e natureza, etc.
questões interdisciplinares, de formação geral, com maior valorização do raciocínio do aluno, dessa questão de interpretação do mundo de forma interdisciplinar e da sua capacidade de argumentação. Então, questões que vão dar menos foco nos conteúdos isolados, aquela formulazinha de matemática que se eu não souber, não, a questão já morreu, eu não resolvo de forma alguma. Isso vai ocorrer com bem menor frequência, pode ter certeza. Não estou dizendo que não teremos importância dos conteúdos, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, isso vai sim ser cobrado, isso vai sim ser importante, o aluno tem que conhecer, porém, ele tem que saber também dialogar de forma interdisciplinar esses conteúdos. E para isso, o novo ensino médio, ele já dá parâmetros para isso, ele já começa a treinar o aluno para isso em 2022, no primeiro ano, 2023 no segundo ano e 2024 no terceiro ano. Então, o Enem de 2024, ele é para ser uma realidade que já vem sido vivenciada, experienciada pelos alunos do ensino médio ao longo dos 3 anos. Possivelmente nem tudo já dê para ser implantado logo em 2024, né? Mas muita coisa vai ser implantada e à medida que o tempo vai passando, o Enem 2025, 2026, isso vai se consolidando de forma que o novo ensino médio, logicamente, ele terá que ser retratado no Enem, porque não tem como o aluno ser formado, né, em uma área, em uma metodologia, de acordo com determinados parâmetros, e depois enfrentar uma prova que não tem nada a ver com aquilo que ele vivenciou durante 3 anos. Ok? Então, já temos aí uma primeira prova de marcar, objetiva, mas que valoriza o raciocínio, a capacidade de argumentação, essa capacidade de interdisciplinaridade, essas questões que são interdisciplinares e que vão, lógico, dar importância ao conhecimento, mas menos foco àquele conteúdozinho decoreba. Vamos já dar continuidade, mas olha aí, se você ainda não é inscrito no Enem, esse conteúdo aqui é de qualidade, por favor, né? Desculpa, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho, você não vai pagar nada, clica em inscrever-se para que você passe a fazer parte desse canal, que é um canal que tem mais de 1000 vídeos de qualidade, como esse que está sendo feito agora. Ativa também o sininho, para que você seja notificado. Cada nova postagem que tiver aqui, uma postagem que seja relevante, você vai ser notificado. E por que não, depois que você concluir esse vídeo aqui, tiver todas essas respostas, tudo isso que eu pesquisei, estudei aqui para passar para você de primeira mão, você dá o seu like, também compartilhar. Você que é professor, compartilhar com a professora, com o professor. Você que é aluno, compartilhar com seus colegas, etc. Ok? Então, conto com a sua ajuda para que você continue me estimulando cada vez mais a estudar sobre o Enem e tudo aquilo que envolve o Enem e também a Química, que é o foco do meu canal. Então, vamos aí. Já temos algumas características da primeira prova, mas queremos saber mais, Alexandre. E a segunda prova? Será que há condições de uma segunda prova aberta, com provas discursivas, com o aluno tendo condições de escrever a sua resposta, como nós temos ainda alguns vestibulares no país, Unicamp, e aqueles antes do Enem, como aqui no Ceará, a UFC, a segunda prova da UFC, a segunda fase da UFMG, provas que eu me lembro que dão saudade, né? Porque era a segunda fase da Unicamp, lindíssimas, provas muito bem elaboradas. Lógico que agora, havendo uma segunda fase discursiva, esse enfoque das questões será bem diferente, porque continua com essa questão da interdisciplinaridade, do raciocínio, da interpretação de mundo. Para isso, no ensino médio,
tem projeto de vida para os alunos trabalharem com conteúdos, o professor de matemática, por exemplo, trabalhando com meio ambiente. Então, isso é muito edificante para o aluno, é uma proposta muito interessante, essa proposta do novo ensino médio, e que já é uma realidade em todas as escolas do ensino médio de todo o país. E as que ainda não aderiram vão ter que aderir de forma muito breve, para que os seus alunos tenham essa oportunidade. Então, essa segunda prova, ela vai seguir os itinerários formativos do novo ensino médio. Isso é uma característica, eu vou fazer também vídeos aqui para quem não está sabendo nada do que é esse novo ensino médio, eu não sabia nem disso, né, Alexandre, que está tendo aí um novo ensino médio, eu vou te falar, vou gravar um vídeo aqui sobre as principais características do novo ensino médio, projeto de vida, eu vou te dizer o que é um projeto de vida, que é uma realidade no novo ensino médio, esses itinerários formativos, tá bom? Acompanhe aqui, por isso que você tem que se inscrever e ativar o sininho para ser notificado deste vídeo, que já está sendo todo elaborado. Não é no estalar de dedos que a gente elabora um conteúdo de qualidade. Então, ela vai seguir os itinerários formativos do novo ensino médio, onde o aluno terá a oportunidade de escolher uma área de acordo com o curso pretendido no ensino superior. Isso já é para acontecer no ensino médio, em torno de 40%, né? Durante os 3 anos tem matemática e tem português, né? Linguagens, porque isso é o fundamento. Sem matemática e sem português, ninguém vai para lugar algum a língua portuguesa. Agora, a partir do 2º ano, o aluno que, não, eu quero fazer algum curso que tenha uma relação direta mais com matemática. Então, ele, que já tem bastante aulas de português e matemática, ele iria cada vez mais se especializando nisso. Não, eu quero a questão de linguagens, eu quero ser professor de português, eu quero essa área aí. Então, você vai tendo mais aulas também disso. Ou outro, não, eu quero ser enfermeiro ou enfermeira, eu quero ser médico ou médica. Então, você já tem que dar uma maior valorização às ciências da natureza, particularmente a química, a biologia, que estão intrinsecamente relacionadas com aquilo que você vai trabalhar. Então, essa escolha que já ocorre a partir do 2º ano do ensino médio, também vai ocorrer na prova do Enem, na segunda prova. Você vai fazer a prova que esteja de acordo com o curso que você já está querendo entrar lá no SISU. Qual é o curso que você quer fazer? Então, você já vai aqui. É mais do que natural que a tua segunda prova já seja mais direcionada para essa área. Isso é espetacular. E são 4 áreas. Hoje, o novo ensino médio, né, a prova, ela vai englobar 4 áreas, e eu vou lhe dizer agora quais são essas 4 áreas da segunda prova. É um pouco diferente, né, das 4 áreas que a gente já conhece no Enem atual, que é linguagens, humanas, natureza, matemática, as 4 áreas, e a redação, que está dentro de linguagens, mas aqui são 4 áreas bem mais abrangentes. A primeira área, linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas e suas aplicações, tudo que está relacionado com isso aí. A segunda área, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Terceira área, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas. E a última, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, essas 4 áreas, elas são bem abrangentes, como dá para você ver aí, e também posso até, em um outro vídeo, destacar mais ou menos já quais são os cursos que estão sendo direcionados mais a algumas dessas áreas. Mas se você olhar, ó, linguagens está na primeira área, né? Aí inclui humanas e sociais. Matemática está na segunda área, inclui natureza. Matemática está na terceira área, inclui agora humanas e ciências sociais aplicadas. E aí na quarta área nós temos natureza e humanas e ciências sociais aplicadas.
Então, essas áreas, elas vão ter os seus determinados cursos que estão mais relacionados, e aí o aluno que vai fazer um determinado curso, ele já vai saber qual é a área com a qual o seu curso está mais relacionado, tá bom? Nós estamos começando ainda, é o Enem 2024, então ainda não há uma preocupação em enquadrar as coisas bem direitinho aqui, de forma que ainda há tempo, o aluno está no primeiro ano desse teste, até chegar no Enem de 2024. Mas saiba, há cursos que estarão direcionados a essas 4 áreas, a essas 4 provas mais diretamente relacionadas. E aí, é essa prova que o aluno vai fazer que continuará sendo uma prova interdisciplinar. Agora, como será essa prova? Nós temos ainda essas perguntas. Essa segunda prova, ela foi recomendado pelo Conselho Nacional de Educação a inclusão de questões discursivas. Ou seja, questões como a gente também chama às vezes de questões abertas, questões para o aluno escrever. E aí, Alexandre, questões para o aluno escrever, como é que vão ser essas correções dessas provas? Realmente, isso é uma pergunta muito pertinente. Como corrigir 5 milhões de provas, né? Como corrigir, pelo menos aí, colocando as faltas, né? 4 milhões e meio de provas que tenha alguma questão discursiva, como ocorre hoje na redação. Nós temos milhares de professores de redação que corrigem as redações. Inclusive, 2 vezes, né? Se houver divergência de nota, fora de um determinado parâmetro, há ainda uma 3ª correção. Como essas questões discursivas poderiam ser efetivadas? Já temos também algumas conversas, algumas possibilidades. Alguns especialistas já têm conversado um pouco sobre isso. O número de questões ainda não foi definido. Vão ser 2 questões abertas na prova? Não sabemos disso. 4. Não dá para imaginar também um grande número de questões, né? Porque essas questões precisam ser corrigidas. Haverá um novo sistema de correção dessas provas. Não é mais o TRI aqui, não tem sentido falar de TRI numa prova discursiva. Nós temos aqui um novo sistema de correção dessas provas e também há até a possibilidade de uma correção com inteligência artificial. Até porque devemos lembrar que o Enem, ele pretende ser 100% digital, o que facilitaria muito esse processo, porque o aluno teria que digitar suas respostas, né? O aluno teria que digitar suas respostas e isso facilita muito esse sistema de uma correção de inteligência artificial que possa ajudar aos professores que irão participar dessa correção. Porque cada vez mais, lembre-se, é meta do INEP, né, do MEC, que o Enem seja 100% digital. Nós já tivemos essas provas do Enem digital como, literalmente, provas, né, projetos piloto de como isso está ocorrendo e deveria ocorrer para que cada vez mais o Enem seja digital. Então, existe um prazo de divulgação desses resultados. Todos nós sabemos que o resultado do SISU hoje, nas provas atuais, demora um pouco mais por causa da correção da prova da redação. Ninguém pode querer, né, como o gabarito das questões objetivas sai com poucos dias. Os cursinhos colocam o gabarito até no mesmo dia. Finalzinho aí da noite, nós já temos todas as questões gabaritadas e em muitos cursinhos até questões já resolvidas, tá certo? Com professores, até mesmo eu entro muitas vezes já resolvendo a prova do Enem assim que eu recebo a prova, né? E já numa live ou colocando as questões no canal. Aqui vai ser diferente, são questões abertas. Nós podemos sim, os professores vão
à medida que terão acesso a essas provas, resolverem as provas, mas o aluno só vai ter a sua nota, né? Eu marquei A e é B. Pronto, você errou. Aqui não. Qual a porcentagem de acerto daquela questão, né? Que você pode acertar a questão também parcialmente, não receber a pontuação máxima da questão, porque é uma questão discursiva, não é ou tudo ou nada, não é mesmo? A gente faz uma prova discursiva, a gente pode ter notas parciais em relação àquele resultado que seria a nota máxima da questão. Então, temos que tudo isso está sendo equacionado. Quantas questões abertas, que são as questões discursivas? Como é que serão essas correções? Uso de inteligência artificial. O Enem 2024, qual a porcentagem dele que já será digital? Qual o prazo razoável para a divulgação dos resultados e as universidades poder ocorrer o SISU, ocorrerem as chamadas e as universidades poderem utilizar essas provas para iniciar os seus semestres, que de certa forma sabemos hoje que o semestre já começa um pouco atrasado já, porque o SISU demora realmente um pouco a dar o seu resultado, aí tem a chamada, a segunda chamada, a terceira chamada, etc., né? E isso demora tudo um pouco. E esses prazos são fundamentais. Ainda falando sobre essa segunda prova, ela também continua dizendo, não é que não vai mais precisar saber de química, matemática, biologia, física, redação, geografia, história, filosofia, sociologia, inglês, né? Sim, mas o foco não é o foco conteudista, é o foco de interdisciplinar, o foco argumentativo, interpretativo, isso é muito mais importante. Então, vimos ali as 4 provas diferentes, e aí, como eu digo, vai haver uma maior valorização das habilidades e das competências do que do conteúdo, né? Do que do foco conteudista, melhor dizendo. As habilidades e competências, elas estarão sendo cobradas ali naquelas questões. Não é a decoreba de uma fórmula, tá bom? Então, isso sem dúvida marca uma mudança radical no Enem 2024. Então, você que já fez Enem, você que já está na universidade, você que gosta do Enem, como eu, né? Trabalha há 20 anos já com educação e gosto da prova do Enem. Gosto da prova do Enem. Sempre que puder, vou inclusive fazer a prova do Enem desse ano. Vou, assim que abrirem as inscrições, vou fazer a prova. A cada pelo menos 2 Enem eu faço um. Então é uma mudança radical que a gente espera para 2024. E já com essas informações aqui muito importantes para você. Então o aluno que está hoje, por exemplo, em 2022, no primeiro ano, ele tem que mirar isso daí. Você que está no segundo ano, você que está fazendo o Enem atualmente, que é um curso muito difícil e sabe que o teu projeto às vezes é de 2 ou 3 anos, você vai estar fazendo a prova do Enem 2024, né? Ela vai ter importância para valer para você, vai valer, é ela que você vai fazer para entrar no curso superior, então já tem que estar antenado a tudo isso daí. Desde os alunos que estão fazendo hoje o primeiro ano do ensino médio, ela já é importante. Então, o ensino médio, que está em vigor em 2022, ele valorizará mais a área a ser escolhida pelos alunos e 40% das cargas horárias, em média, tem que ser dedicada àquela área que ele escolhe. Aquele conteúdo, e são muitos os itinerários formativos, repito, farei um vídeo aqui sobre o novo Enem. Então, existem diversos itinerários formativos, e aí tem aí questões que eu não vou entrar nesse vídeo, como tem colégio uma grande escola, que oferece diversos itinerários formativos. E aí o aluno tem a oportunidade realmente de escolher. E uma escolazinha do interior, logicamente, não tem condições de oferecer tantos itinerários formativos. Então, isso já começa aí a questão da desigualdade, né? Da diferença de oportunidades. Tudo isso é questionado nesse novo Enem e na prova do Enem 2024.
Então, por isso que existem realmente alguns pontos polêmicos nessa proposta. Um desses é essa questão. Um aluno que mora em São Paulo, ele tem mais oportunidades ali de ter próximo a ele um itinerário formativo que ele já quer. E às vezes um aluno que está numa cidadezinha, numa cidade menor, num município menor, às vezes nem tem oportunidade de realmente cursar aquele itinerário formativo que ele quer. E aí? Isso é um problema grave, né? E tudo isso está sendo discutido, lógico, pela sociedade, pelos educadores, pelos professores, todos aqueles que se interessam por educação, e pelo Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, pelo CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, pelo MEC, que é o Ministério da Educação, e nós temos a questão aí da disponibilização dos itinerários formativos. Eu já coloquei, esses itinerários formativos são diversos, e, em tese, qualquer aluno do ensino médio, ele deve ter a oportunidade de ter próximo do local onde ele mora uma escola pública que ofereça aquele itinerário formativo que ele quer, que vai servir como referência para ele, ó, lá na prova do Enem 2024, quando ele for fazer a prova do Enem. E nós sabemos que um estado, por exemplo, como São Paulo, um estado mais rico, que tem muitas escolas que vão ter diversos itinerários formativos, e aí o aluno vai ter a oportunidade de, próximo da sua casa, escolher um itinerário formativo, que é o que ele vai fazer lá na prova do Enem 2024. Isso é o que é natural, o que se espera. Mas essa não é a realidade. Nós sabemos que nem toda, em municípios menores, né, que têm menos condições, possivelmente haja até a situação em que o aluno quer um itinerário formativo e ele não tem. Ou se tem, é muito longe da casa dele, ou até em outro município vizinho. Isso seria uma grande dificuldade, um ponto polêmico, que é essa questão da igualdade, da equidade, das mesmas condições do aluno ser formado, ser capacitado durante 3 anos, dando prioridade para aquela área que ele quer fazer a prova do Enem 2024. E outra questão é a prova de inglês. Atualmente, no Enem atual, né, nós temos 5 questões de espanhol e 5 questões de inglês. Você escolhe qualquer uma das duas. No novo Enem, só vai existir prova de inglês. Mas como será essa prova? Nós teremos, ali na primeira etapa, algumas questões de inglês, uma questão de inglês em si, ainda que seja interdisciplinar. Alguns educadores defendem que não, que a prova de inglês, até por essa questão das desigualdades e que foram muito mais acentuadas com a questão da pandemia da Covid-19, que a prova de inglês esteja ali permeando a prova como um todo, em alguma questão ela esteja ali contida de forma interdisciplinar. Então é algo também que ainda falta ser definido e que tem que ser realmente debatido pelos educadores e pela sociedade de uma maneira geral, tá bom? E quais são as possibilidades de uso dessas notas pelas universidades? Ora, nós temos aí algumas possibilidades. Primeiro, pode ter alguma universidade que decida usar só a primeira etapa, a nota da primeira prova, né? A nota da primeira prova, pode ser. As universidades são autônomas, até autônomas para aderir ao Enem ou não. Temos ainda hoje algumas universidades que não aderem ao Enem, tá bom? Ou aderem parcialmente, colocando uma parte da nota pelo SISU, das vagas pelo SISU e uma parte das vagas pelo seu vestibular próprio, né? Então, como é que vão ser usadas essas duas notas? Vão usar só a nota da primeira prova? Vai usar a primeira etapa e uma prova específica relacionada com o curso na segunda etapa?
São opções. Ou ainda, vai atribuir pesos diferentes às provas, vai usar a prova como um todo, na sua primeira etapa, na sua segunda etapa, vai fazer a primeira etapa usando a prova do Enem e a segunda etapa, uma prova até talvez discursiva, mas feita pela sua própria comissão de vestibular da universidade, né? São possibilidades que a gente vai ver se consolidando até de maneira diferente nas diversas instituições de ensino superior. As universidades, os institutos federais, tá certo? E aí, entre as dificuldades atuais, né, eu coloco como dificuldades atuais. Ali nós vimos alguns questionamentos que existem. Aqui algumas dificuldades que existem atualmente. Primeiro, a atualização do Banco Nacional de Itens. Em primeiro lugar, é bom dizer que o próprio banco do Enem atual já está desatualizado. Né? Já ocorreram muitas provas. Nós já tivemos até questão de Enem repetindo aí, hein? Uma questão de ciência da natureza repetida. Mudou uma besteirinha. O gráfico era tudo igual. Então, o banco atual do Enem está desatualizado. E o Banco Nacional de Itens para essas novas provas, com questões interdisciplinares, questões completamente novas. Essas questões que estão aí no banco do Enem atual, do Enem que está sendo realizado atualmente, não servem. Porque o enfoque é outro. A abordagem é outra. Então, essas questões precisam ser elaboradas e tem que começar ontem. Não é daqui a 1 ano, 2 anos, começar em 2023, não. Porque senão não dá tempo. Né? Então, essa questão da atualização do Banco Nacional de Itens é muito importante, tanto para as provas da primeira etapa, as provas objetivas, que são de natureza interdisciplinar, como as da segunda etapa, mesmo quando elas forem definidas, com questões abertas ou não, mas será uma segunda etapa. E se forem questões abertas, elaboração de um banco de questões abertas, né? A pré-testagem dessas questões, que são importantes, e as correções dessas provas discursivas, como a gente já viu aí, que são dificuldades atuais e que estão sendo discutidas por nós, né? Todos aqueles que gostam de educação, que gostam do Enem, gostam do ensino médio, acreditam na educação como um bem maior de um país. Então, a implantação parcial se inicia em 2024 e, com certeza, vai chegar à sua totalidade com o passar dos anos. Tá bom? Vai ser o primeiro novo Enem, né, em 2024. E em 2025 ele estará, com certeza, mais consolidado. Quando esse Enem atual surgiu, foi uma novidade. Né? Hoje não é mais, tá certo? Hoje ele está consolidado. Mas agora ele vai ter que passar por profundas mudanças que nós estudamos nesse vídeo. Então, mais uma vez eu lhe peço, chegamos ao final desse vídeo, fique um pouquinho mais comigo, 30 segundinhos. Se você ainda não fez, quando agora que vai terminar o vídeo, compartilhe com um amigo, com um colega, educador, aluno, dá o seu like, posta aí. Como é que você acha? O que foi que te chamou a atenção? Como é que você acha que deveria ser essa segunda prova? Ela tem condições de ser uma prova discursiva? O número de questões que você acha, tem condições de ser de uma prova ter 5 questões? Essa questão dos itinerários formativos lá no ensino médio, que eu dei uma pincelada aqui, que nem todos os alunos vão ter igualmente a oportunidade de serem formados nesses itinerários que eles estão querendo para o seu curso superior. O que é que você acha sobre isso? E mais novidades, eu te espero no vídeo que eu vou fazer aqui sobre o novo ensino médio. É muito importante, tanto você que é aluno, como você que é educador, você está ligado, antenado sobre as características do novo ensino médio. Então, eu agradeço você que ficou comigo até aqui, espero
a tua resposta aí nos comentários e o teu like, o teu compartilhamento, e a gente se vê aqui, sempre falando sobre educação, ensino médio e sobre química. Tchau, um abração do professor Alexandre Oliveira. Até a próxima!